Boa noite. Muito obrigado, pastor Ezequiel, pelo convite para estar aqui. E muito obrigado também por ter me perdoado desde 35 anos. Sou grato a Deus por conhecer a igreja, rever meu irmão, reverendo Ezequiel, colega de turma e de ministério também. Conhecer vocês, estou acompanhado do meu filho Davi. Vou pedir para o Davi ficar em pé. Fica em pé, Davi, para a igreja te conhecer. Gente, está aí o Davi. Quer dizer que ele é solteiro, mas a má notícia, moças, é que ele está voltando para os Estados Unidos. Tá? Ele mora nos Estados Unidos há 4 anos, onde se formou em Ciências da Computação e está empregado pela Amazon e está voltando agora para começar a sua jornada de trabalhos lá. É uma das alegrias do meu coração, a vida do nosso querido Davi. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Eu queria falar nessa noite a respeito daquilo que mantém a igreja funcionando, viva e eficaz. Nós estamos rendendo graças a Deus por mais um ano de existência dessa igreja. E estas ocasiões são boas, não somente para que nós rendamos graças a Deus, mas para que também reflitamos a respeito da igreja e de questões relacionadas com a existência da igreja, do seu funcionamento. E todo pastor, todo líder de igreja, todo membro de igreja, certamente tem curiosidade ou alguma vez já pensou o que é realmente que mantém a igreja funcionando. A gente sabe que uma igreja é composta de alguma coisa a mais do que simplesmente um edifício, uma estrutura, uma administração, levantamento de recursos e aplicação desses recursos, ajuntamento de pessoas. Tem alguma coisa a mais que faz com que a igreja permaneça e seja um canal de bênção para muita gente. E a Bíblia não deixa a menor dúvida sobre o que é. Pressupondo, é claro, que já existe a fé no Senhor Jesus e as bases fundamentais da igreja, o amor é o que a Bíblia toda nos revela como sendo aquilo que faz o povo de Deus ser diferente, eficaz, efetivo e canal de bênção para tantas outras pessoas. O amor seria a solução para todos os problemas de uma igreja, de uma família e também dos indivíduos. E é sobre isso que eu quero falar. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é sobre esse assunto. Uma outra observação que eu faria é que, infelizmente, esse capítulo, que é o mais conhecido da primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor, a gente só ouve falar dele em casamento, festa de noivado, culto de gratidão a Deus por 30 anos de casamento. A gente pensa que 1 Coríntios 13, o amor que está falando aqui é amor de homem e de mulher. Nada mais longe da cabeça de Paulo quando escreveu esse capítulo. Ele não estava pensando em homem e mulher, não estava pensando em casamento, não estava pensando em noivado, não estava pensando em namoro, não estava pensando em nada disso. O amor que ele fala aqui é o amor que deve marcar as relações dos membros da igreja, que deve marcar a maneira como eu me relaciono com o meu próximo. É claro que, por extensão, nós podemos fazer uma aplicação para o casamento, mas não era essa a audiência original para a qual esse capítulo se destinava. Mas esse capítulo foi escrito para uma igreja marcada por graves problemas e que queria servir a Deus, mas estava indo no caminho errado, que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo, por alguma razão que nós desconhecemos, pouco tempo depois que Paulo saiu da igreja e foi plantar outras igrejas em outros locais, como era a sua estratégia, essa igreja desenvolveu um conceito de igreja e de espiritualidade que não foi ensinado pelo apóstolo Paulo.
e que identificava a presença de Deus e o favor de Deus na igreja através das manifestações carismáticas, dom de línguas, conhecimento através da profecia, através da ciência e uma série de outras manifestações que para a igreja de Corinto evidenciavam a presença de Deus no meio deles. Ao mesmo tempo em que a igreja pensava que ser espiritual era falar em línguas, profetizar, ver curas, sinais e prodígios acontecendo no meio dela, ao mesmo tempo em que ela pensava isso, ela era uma igreja muito complicada. Havia problemas, a igreja estava dividida em vários grupos. Nos 4 primeiros capítulos da carta, Paulo fala do grupo dele mesmo, de Paulo, de Pedro, de Apolo e o grupo de Cristo. A igreja se reunia no mesmo lugar, mas ela já estava rachada em pelo menos 4 grupos que nós temos, que nós sabemos, podia haver outros. A igreja tinha sérios problemas morais. Havia um homem na igreja que estava morando com a mulher do seu pai, a sua madrasta, tendo relações com ela. E não somente a igreja toda sabia disso, mas a sociedade sabia disso. A cidade de Corinto. Era notório na cidade de Corinto que tinha um imoral na igreja que vivia com a sua madrasta. E a igreja não fazia nada. Tinha irmãos lá que estavam processando o outro diante do tribunal da cidade por questão financeira. Talvez um negócio que não deu certo, uma sociedade que não deu certo, na hora de separar não houve um acordo e aí brigaram, não conseguiram resolver e foram lá para o tribunal. Um irmão processando o outro no tribunal que era composto de pagãos, para vergonha do evangelho. A igreja não conseguia ter unidade de pensamento. Eles estavam divididos com relação a casamento, eles estavam divididos com relação a divórcio, o que é que podia, o que é que não podia. Eles não conseguiam entrar num acordo sobre o que era melhor, ficar solteiro ou ficar casado, o que fazer com as viúvas, se era certo ou errado casar outra vez. Na hora da ceia, na hora do culto, os problemas então ficavam ainda mais evidentes, porque as mulheres, contra o costume da época, não queriam mais usar o véu, que no Antigo Oriente era símbolo de honradez e de submissão para a nossa sociedade, não tem esse significado. Mas naquela época estava ligado a estes valores e estes princípios e representava uma espécie de insubordinação que Paulo não queria aceitar. Ele trata disso no capítulo 11. Na hora da ceia do Senhor, que era celebrada naquela época, durante uma festa, que era chamada Festa do Ágape, em que cada família trazia alimento de casa e repartiam, era uma oportunidade para as famílias pobres, pelo menos uma vez por semana, comer talvez algum pedaço de carne, alguma coisa. Tinha gente comendo na frente dos outros, gente se empanturrando, gente ficando com fome, gente bebendo muito suco de uva e ficando bêbado, não é? Então era um problema, não é? Naquela época, essas festas. E lá no meio, eles iam, na hora de celebrar a ceia do Senhor, já não tinha mais ambiente para isso. Porque a ceia do Senhor, tomar o cálice e tomar o pão, representa a unidade da igreja. Representa a comunhão da igreja com o Senhor. E naquela altura já tinha briga, já tinha falatório, fofoca, e Paulo chega a ponto de dizer, isso que vocês estão celebrando aí não é a ceia do Senhor. E aí quando vinha o culto, estava o problema, porque a prioridade era dada para falar em línguas. Todo mundo, ou grande parte da igreja, falava em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação, e eles achavam que aquilo era sinal de que o Espírito Santo estava com eles, que a igreja estava cheia do Espírito Santo, esquecendo todos esses outros problemas que aconteciam na própria igreja. Então, a igreja tinha uma noção errada do que é que faz a igreja andar, do que é central. Era isso que permitia essa dicotomia. A igreja de Corinto é a igreja que mais tinha dons espirituais, mas é a igreja mais carnal do Novo Testamento. Como é que alguém pode pensar que é espiritual com todos esses problemas acontecendo? Resposta é um conceito errado de espiritualidade. Se você acha que ser espiritual, que ter avivamento, que Deus se agrada de você por causa de manifestações sobrenaturais, então estas manifestações serão o centro da sua vida, você vai buscá-las,
você vai medir sua vida por elas, você vai correr atrás delas, e estas outras áreas vão ser consideradas secundárias ou irrelevantes. Moralidade, boa doutrina. Tinha até um grupo na igreja que negava a ressurreição dos mortos. Então, doutrina, a vida moral, ética, a consciência clara do que é de justiça, do que é decente, do que é correto, unidade, estas coisas vão para o pano de fundo, elas vão para um plano secundário e o foco passa a ser aquilo que, na opinião da igreja, identifica a verdadeira espiritualidade. Esse era o problema da igreja. É claro que outras igrejas, hoje e através da história, elas têm o mesmo problema, mas com outros assuntos. Algumas entendem que a tradição é o que mantém a igreja funcionando e que é a coisa mais importante. Outros vão dizer que é a boa doutrina, a ortodoxia, né? É isso que mantém a igreja caminhando. Sem negar que todas estas coisas, cada uma delas tem o seu valor e o seu lugar na igreja, nós dizemos que, pelo que está escrito aqui no capítulo 13, o que o apóstolo Paulo, fundador da igreja, escritor do Novo Testamento, quase todos os livros do Novo Testamento, mais da metade, inspirado por Deus, ele nos diz que, na verdade, é o amor que faz com que a igreja siga sendo eficaz. É o que sustenta a igreja. Você pode ter uma igreja com manifestações sobrenaturais, boa doutrina, excelente obra social, até avanço missionário, mas ela pode não ter amor. E no final estas coisas, elas não vão valer coisa nenhuma se não houver de fato amor. E eu quero dizer a mesma coisa com relação à sua vida, a minha. Como indivíduos que professamos fé em Jesus Cristo, a marca da presença do Espírito de Deus em nós, considerados os fundamentos, primeiro, que é a fé em Jesus como Filho de Deus, do Deus triuno, Criador dos céus e da terra, o fruto da presença do Espírito, que é o penhor da nossa salvação, a própria Bíblia declara, é o amor. Manifestado em 9 frutos, se você quiser, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5. Dito isso, eu acho que nós podemos agora ler o capítulo, né? À luz do que eu falei. E eu espero que na leitura que faremos agora e depois na exposição, Deus queira nessa noite falar à querida igreja de Araraquara sobre aquilo que Ele espera da igreja para que ela continue nessa cidade existindo e não somente sobrevivendo, mas sendo eficaz e uma bênção para essa comunidade. E eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente, um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3. Porém, o maior destes é o amor. Amém? Ó Deus querido, estamos diante da Tua palavra, da Tua revelação. Nós pedimos que Teu bendito Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. E que o Senhor nos fale, ó Deus, e que o Senhor nos console, nos oriente. Nós, mais uma vez, te rendemos graças pela existência dessa igreja, tantos anos aqui nessa cidade. E pedimos que o Senhor continue a abençoá-la, se necessário for,
lembrando aquilo que o Senhor espera, não somente espera dela, mas aquilo que o Senhor está disposto a conceder, que é amor, amor profundo, que pode, Senhor, fazer com que tudo mais, os dons, a caridade, a ação social, o conhecimento, sejam tornados eficazes no teu conhecimento e na operação e na salvação de pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos dividir esse capítulo em 3 partes lógicas. Na primeira parte, o apóstolo Paulo diz que o amor é o caminho mais excelente para a igreja. Ele é maior do que manifestações carismáticas, conhecimento, curas, ação social e até mesmo a própria entrega do corpo para ser queimado. Isso vai do verso 1 até o verso 3. Depois, para não ficar dúvida nenhuma de que tipo de amor ele está falando, porque já naquela época, possivelmente, as pessoas tinham já ideias erradas do que era amor, ele explica o que é o amor, do verso 4 até o início do verso 8. O que é o amor? O que é que o amor faz? O que é que ele é? O que é que ele não é? O que é que ele deixa de fazer? E ele termina metade do verso 8 até o verso 13, dizendo que o amor haverá de permanecer eternamente, em contraste com algumas das grandes virtudes cristãs, como a esperança e a própria fé. Estas vão passar, mas o amor não. Ele permanece para todo sempre. Dessa maneira, ele chama a atenção da igreja para aquilo que é prioritário, para aquilo que é mais importante, que é o que vai permanecer eternidade afora, que é o amor. Vamos ver então a primeira parte em que ele demonstra, ele argumenta que o amor é superior às demais coisas. Primeiro, no verso 1, o dom de línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Primeira coisa que você tem que observar aqui é que não somente essa frase do verso 1, mas a do verso 2 e ainda do verso 3, ela foi formatada pelo apóstolo Paulo na condicional. Aqui é o que nós chamamos de exagero. Não exagero mentira, mas um recurso de linguagem que Paulo gosta de usar. Por exemplo, na carta aos Romanos ele diz assim: ainda que os filhos de Israel sejam tão numerosos como a areia do mar, somente o remanescente vai ser salvo. É claro que o número dos judeus, desde a chamada de Abraão até o dia de hoje, não chega nem perto da quantidade de grãos de areia das praias de todos os mares do mundo. Mas é que Paulo está dizendo, ainda que, é um exagero, e isso é um recurso de retórica que você faz exagerando um lado para poder lançar em relevo a importância do outro. Ainda que fosse tão grande, ainda assim, só o remanescente é que vai ser salvo. Então, esse é o recurso que ele está usando aqui, nos versículos iniciais do capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele não está dizendo que é possível falar na língua dos anjos, como alguns queridos irmãos pensam. Ele não está dizendo que é possível, ele está dizendo que ainda que fosse possível, ainda assim o amor seria maior. Então, por falta de perceber essa questão simples, e básica, alguns queridos irmãos defendem que o dom de línguas é o dom de falar no idioma angelical. Paulo nunca disse isso. Ele está argumentando, Ele falou das línguas dos anjos num contexto argumentativo, hipotético, dizendo que ainda que fosse possível que alguém tenha o dom de línguas a ponto de falar em todos os idiomas humanos, não mais, ainda que além de falar todos os idiomas humanos, ele falasse na língua dos anjos, ainda que tivesse alguém com dom de línguas, a tal ponto, ainda assim, essa pessoa, se ela não tivesse amor, ele diz aqui, ela seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O bronze e o símbolo, nós não temos muita certeza a que tipo de instrumento musical Paulo se refere, você pode conferir isso checando as diversas traduções, Vocês vão ver que as traduções elas não concordam exatamente porque a gente não sabe que tipo de instrumento é. Mas uma coisa é certa, eram instrumentos metálicos que emitiam sons, provavelmente um som só, talvez o famoso triângulo brasileiro seja o que chega mais perto disso aqui. Então, e que
bate uma nota só e vai irritando. Ou talvez o bumbo, né, que é o instrumento que faz mais barulho, é o mais oco de todos. Nós não sabemos ao certo o que é que Paulo tem em vista aqui. Alguns estudiosos acham que Paulo está fazendo uma comparação do culto que estava acontecendo, dessa busca pelo dom de línguas na igreja de Corinto, com os cultos pagãos. Isso aí, de fato, nós temos evidência disso. Em alguns dos cultos pagãos de mistério daquela época, fazia parte da liturgia acordar os deuses batendo símbolos, aqueles pratos, ou tocando algum instrumento metálico que fizesse barulho, enquanto gritava, ó Deus, acorda, acorda, acorda. E aí Paulo estaria fazendo uma comparação entre um culto que é voltado para línguas estáticas sem amor e o culto pagão. No fim, não tem diferença nenhuma. É barulho só. Eu não sei se é essa a intenção de Paulo. Não sei se ele chegaria a ponto de fazer isso, de dizer que o culto na igreja de Corinto era parecido com o culto pagão. Mas a similaridade existe. Da comparação, e lá na glória, nós podemos perguntar a Paulo se ele tinha esse propósito, porque não dá para saber aqui. Mas qualquer que seja a intenção dele, o ponto é claro, ainda que alguém tenha dons espirituais tão extraordinários a ponto de, por exemplo, poder falar em todas as línguas humanas e até a língua na qual os anjos se comunicam. Se tivesse uma pessoa assim, e ela não tiver amor, o barulho que ela produz com aquelas línguas é semelhante ao som de instrumentos inanimados. Instrumentos ocos, vazios e metálicos, que não conseguem produzir música, que enche o coração, que satisfaz a lógica da mente, que mexe com as emoções. Essa é a comparação que ele está fazendo aqui. É claro, a razão é porque falta amor. A falta de amor, então, transforma a experiência ou a manifestação dos melhores e maiores dons espirituais em alguma coisa inútil, se a gente quiser fazer uma paráfrase do texto. E ele continua na mesma linha no verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Mais uma vez você percebe aqui mesmo tipo de argumento. Ainda que eu seja um profeta que conheça todos os mistérios de Deus e tenha acesso a toda a ciência divina, se eu não tiver amor, ele diz aqui, final do verso 2, eu nada serei. Não existe, nunca existiu um profeta que tivesse um dom de profetizar tamanho que ele pudesse ter acesso aos oráculos de Deus e ao conhecimento de todos os mistérios de Deus e de toda a ciência divina. O que está por detrás do que Paulo está falando aqui é o conceito de profeta no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era conhecido como homem do Espírito, aquele que se assentava no próprio concílio de Deus. O profeta era transportado até a presença de Deus, onde Deus estava assentado, cercado dos seus anjos e conversando com os anjos sobre os seus planos. O que é que ele ia fazer? O profeta era transportado até lá e tomava conhecimento dos mais escondidos e ocultos mistérios de Deus, os detalhes do seu plano. E aí ele voltava e falava, assim diz o Senhor, farei isso, farei aquilo. Ele tinha estado no conselho de Deus e ele tinha tido acesso aos mistérios de Deus e toda a ciência. Por isso que ele dizia, assim diz o Senhor. Pois bem, diz o apóstolo Paulo, ainda que tivesse um profeta que conhecesse todo o conselho de Deus, todos os mistérios de Deus e toda a ciência divina, se ele não tivesse amor, ele não era nada. Vocês percebem como Paulo está exagerando, né? Porque não tem um profeta que tenha esse conhecimento. Nunca teve. Nem nunca haverá um profeta que tenha todo esse conhecimento. Mas ainda que tivesse, se ele não tiver amor, ele não seria nada. Embora as pessoas pudessem pensar que ele seria muita coisa. Não é? Imagine um profeta com tanto conhecimento, como ele não seria considerado pelos outros? Um homem espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, andando com Deus. Puxa, tão santo que a gente não quer nem chegar perto, não é? Com medo. Mas na verdade essa pessoa não é nada.
Porque alguém pode ter conhecimento das ciências divinas, alguém pode conhecer teologia, alguém pode conhecer a Bíblia, alguém pode conhecer a sã doutrina, a boa teologia e não ter amor. E aí também ele não é nada. Como aquele que fala em línguas também e não tem amor. Mesma coisa. Também não é nada. Terceiro ponto de Paulo agora envolve o dom da fé. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É evidente que, através da história da igreja, nunca houve alguém que tivesse fé a ponto de fazer terraplanagem pela oração. Né? Chegar para um monte e dizer, eu quero, decreto, determino, declaro, que esse monte saia daqui e que vá para esse outro lugar aqui. Eu não conheço nenhum caso. E não adianta querer espiritualizar aqui, dizendo que o monte aqui é o problema. Paulo, aqui não é uma linguagem figurada. Paulo, na verdade, a linguagem é literal, porque só assim faria sentido. Ainda que tivesse alguém que pudesse mover uma montanha com fé. Aqui não é figurado, montanha aqui não é problema, é montanha mesmo. Nunca houve na história da igreja. Ainda que tivesse alguém na história da igreja, na época de Paulo, que pudesse mover uma montanha com fé, pela oração, essa pessoa, se não tiver amor, ela nada seria. Nada seria. Ela não seria nada. Às vezes as pessoas consideradas de oração, de fé e de muito poder espiritual, elas são muito consideradas pela igreja e as têm em alta conta. Mas é possível alguém parecer piedoso, parecer alguém que tem oração, mas eu quero ver como ele trata a mulher dele. Quero ver como é que trata os filhos, o vizinho e as outras pessoas, não é? O fruto do Espírito. É isso que vai identificar, de fato. No verso 3º, o quarto ponto de Paulo, tem a ver com a questão da ação social. Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. É possível fazer isso? É. Embora o jovem rico não quis. É possível fazer? É. Mas o jovem rico não quis. Eu acho que a gente é mais para o jovem rico, né, do que para isso aqui. Paulo está dizendo que ainda que alguém venda tudo o que ele tem e transforme o dinheiro em recursos para atender aqueles que estão em necessidade, ainda que haja pessoas assim, não é impossível. Mas é muito difícil no mínimo. Mas vamos dizer que haja pessoas assim. Ainda assim, se essas pessoas não tiverem amor, mesmo tendo vendido todas as suas posses para ajudar os necessitados, Paulo diz aqui que nada disso lhe aproveita. Ou seja, não haverá nenhuma recompensa, nenhum galardão, nenhum mérito em ela ter feito isso. Porque se ela não fez por amor, ela fez por amor. Se ela não fez por amor aos outros, ela fez por amor a ele. Se não fez por amor a Deus, fez por amor a si próprio. Em busca de reconhecimento, em busca de satisfação pessoal, em busca de qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus e a necessidade do seu próximo. É possível alguém ser um grande contribuinte para a causa social, fazer parte de instituições sociais, parte de agências de socorro, doar fortunas inteiras para orfanatos e casas de idosos e casas de caridade, e ainda assim não ser por amor. E o Deus que conhece os corações vai saber a diferença. Paulo diz, isso não vai adiantar nada. Veja como ele está colocando essas comparações para ressaltar, veja a importância do amor. É tão grande que dons espirituais, conhecimento e ciência, fé para realizar milagres, ação social mais completa, todas estas coisas empalidecem e são jogadas num plano secundário diante da importância e da prioridade do amor na igreja e na vida do cristão. O último ponto dele tem a ver com o martírio,
ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ninguém sabe ao certo o que é que Paulo quis dizer aqui, ou o sentido mais provável é que ele estava se referindo ao martírio. Ainda que você ficasse firme na sua declaração de que Jesus é o Filho de Deus, a ponto de que você seria levado para a arena do circo da sua cidade para ser queimado vivo numa estaca, ainda assim, se você não tiver amor, nada disso lhe aproveita. Morrer como um mártir por causa do Evangelho, se não for por amor a Deus, de nada aproveita. E você pergunta, como é possível isso? Gente, é só você olhar as seitas. As seitas, os membros das seitas são capazes de morrer pelo que eles acreditam. São capazes de morrer pelo que eles acreditam. Uma pessoa é capaz de fazer os maiores sacrifícios pelo seu ídolo, pela mentira em que ele acredita, pelo erro em que sua mente foi tomada. Se nós não fizermos pela razão certa, por amor a Deus, a sua glória e amor ao próximo, todo o seu sacrifício pessoal, sua vida toda vindo para a igreja, dizimando, ofertando, renunciando, tirando tempo, enfrentando zombaria na escola, na universidade, no trabalho, isso de nada lhe adianta, de nada lhe aproveita. Em resumo, é isso que Paulo está dizendo. Nós estamos aqui tratando da questão, o que é o mais importante para a vida da igreja? Eu acho que a resposta já está clara. O amor. Mas a grande pergunta é, de que amor nós estamos falando aqui? O que é amor? Será que Paulo está falando aqui daquele sentimento gostoso de empatia? Tem gente que é tão bom você estar próximo, tem gente que é tão fácil de amar, não é? Tem química, né? Tem gente que é amável por natureza. Não tem como não gostar de certas pessoas. Ah, se a igreja fosse feita de gente assim. Toda ela, não é? Mas eu acho que na descrição que Paulo dá em seguida, o amor que ele... Fica claro que o amor a que ele se refere como sendo a coisa mais importante na vida da igreja não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com você sentir. Não é um sentimento. Embora talvez não exclua. Mas não é isso primariamente que ele está falando. A gente vai ver que ele está falando de atitude. É isso que caracteriza o amor. Ele descreve então o amor aqui em termos daquilo que o amor é, aquilo que o amor não faz e aquilo que o amor faz. Alguns estudiosos, examinando o capítulo 13, eles levantam a questão de que esse é talvez o único capítulo da carta onde a palavra Jesus ou Cristo não aparece. Não é interessante? Jesus não é mencionado aqui. Em todos os outros capítulos há uma menção sobre Cristo, sobre Jesus, às vezes várias menções. Mas aqui no capítulo 13 Jesus não é mencionado. E isso é um problema para os pregadores, porque a gente quer pregar o Evangelho e quer pregar Cristo. Mas como pregar Cristo onde ele não aparece? A resposta de alguns intérpretes é que ele aparece sim. Essa descrição que Paulo está dando aqui do amor, nada mais é do que uma descrição da pessoa de Cristo. Aqui ele descreve com muita perfeição, tanto é que ele fala do amor, personificando o amor. Em vez de descrever o amor de maneira teórica, ele na verdade fala do amor como se o amor fosse uma pessoa. Tanto é que ele diz assim, o amor é benigno. Como se o amor fosse uma pessoa. E quem é a pessoa que se encaixa aqui nessa descrição? Na verdade só tem uma. Que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui bate com outros textos, inclusive da própria carta, em que ele coloca o modelo, a pessoa do Senhor Jesus, como sendo o padrão de referência para nós. Como sendo aquele a ser imitado. Ele diz isso no final do capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que temos aqui então é uma descrição do amor, como se fosse uma pessoa, e os termos então nos remetem muito
proximamente à pessoa do próprio Jesus Cristo. Primeiro, o que é que o amor é? Só mais um ponto aqui dessa lista, onde Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5, tem quase 10 a 11 coisas que o amor é, não é, faz e deixa de fazer. Ele podia ter colocado aqui mais coisas, não podia? O amor não faz isso, não faz aquilo. O amor faz mais e deixa de fazer mais coisas do que está aqui. Por que essa lista e por que estas coisas aqui? A resposta é que Paulo está escrevendo essa carta reagindo a uma igreja problemática. Então ele destaca do amor aquilo que seria a solução para os problemas da igreja às quais a carta é destinada. E a gente vê que em cada um desses pontos que compõem a descrição do amor, correspondem a um daqueles problemas que eu mencionei da igreja no início da minha exposição. Quando ele diz, por exemplo, que o amor é benigno, ou seja, o amor quer fazer o bem, quem sabe ele não está se referindo à intenção que havia lá na igreja de alguns irmãos de tirar vantagem de outros, processar outros, ganhar uma discussão com outros, tirar proveito financeiro de outra pessoa na igreja. Tinha alguém que estava processando o outro por causa de dinheiro. Mas o amor é benigno, o amor quer o bem do próximo. O amor é paciente antes disso. Se tinha uma coisa que aquela igreja precisava era de paciência, porque não tinha nada que eles concordassem. A igreja vivia em pé de guerra. Os irmãos brigando uns com os outros, não podiam estar juntos que saía confusão. Paulo fala de cismas, fala de contendas, fala de desavenças. Ele começa o capítulo 1 dizendo, meus irmãos, eu rogo em nome do Senhor Jesus que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo parecer. Porque eu fui informado que há brigas entre vocês. Qual seria a solução para as brigas? Paciência. Para ouvir o contraditório. Paciência para ouvir o ponto de vista do irmão, para tentar entender o irmão, para não formar opinião antes de ouvir o outro lado. A origem das fofocas na igreja é falta de paciência. O amor é paciente. Ele vai ouvir, não vai julgar antes de escutar. O amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes. Nossa, como aquela igreja era uma igreja onde as pessoas tinham ciúmes umas das outras. Eu fico pensando na hora do culto, em que aqueles irmãos que falavam em línguas eram exaltados, né? E o irmãozinho que não falava em línguas ficava lá com ciúme. Por que vocês acham que Paulo, no capítulo 12, ele diz assim, ninguém de vocês diga porque não sou pé, porque não sou olho, não sou parte do corpo, porque não sou ouvido, não sou parte do corpo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque com certeza tinha gente lá dizendo, eu não tenho esses dons extraordinários, então eu não faço parte da igreja de Cristo. Ah, que vontade, que bom se Deus me desse esses dons extraordinários para que eu pudesse, assim, ser uma pessoa conhecida, relevante. Mas eu estou aqui no meu cantinho, fico só na torcida, orando aqui, quietinho, não tenho esses dons públicos. Ai, que ciúme, que ciumeira. É comum a gente encontrar isso na igreja. Gente com ciúme dos dons dos outros. Para não falar da mulher dos outros, do marido dos outros, do carro dos outros, da propriedade dos outros, do emprego dos outros. Vamos ficar só nos dons por enquanto. Não é? O amor não arde em ciúmes. Não fica com ciúme quando o outro está sendo usado, quando está sendo abençoado, quando o outro tem talentos e dons que Deus lhe deu. Na verdade, ele vai dizer aqui, o amor se alegra com estas coisas, não é? Mas isso é mais adiante. O amor não se ufana. Ufanar é contar vantagem. E pense numa igreja que contava vantagem. No capítulo 4, Paulo é obrigado até a dizer em tom irônico assim, vocês já estão ricos, vocês já estão reinando, enquanto que eu, apóstolo, estou lá no fim da fila, servindo de espetáculo a Deus e aos anjos. A ironia de Paulo é exatamente porque a igreja de Corinto se ufanava de ser uma igreja espiritual. Nós somos uma igreja espiritual, afinal nós falamos as línguas dos anjos. Afinal nós temos aqui profetas com um entendimento completo das coisas de Deus. Nós temos aqui gente capaz de fazer milagres extraordinários. Somos uma igreja tão abençoada que nós nem precisamos do apóstolo Paulo. Havia uma rejeição, inclusive, ao apostolado dele. Havia quem questionava, leia o capítulo 9, Paulo apresenta uma defesa do seu apostolado no capítulo 9, porque tinha grupos na igreja que se ufanavam de ser mais espirituais do que ele. Contar vantagem, querer aparecer,
se exaltar diante dos outros. O amor não faz isso. O Senhor Jesus nunca fez isso. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se enche de orgulho, de arrogância, não endurece o seu coração, como tantos naquela igreja estavam fazendo. Ele diz no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo, o que é que vocês querem? Vocês querem que eu vá para aí com vara ou com espírito de humildade? Porque o reino de Deus não é de palavras, não é de outra coisa a não ser, não é em palavras, mas em poder. E aí eu quero ver o poder dos ensoberbecidos. Ele fala isso no final do capítulo 4. Gente na igreja cheia de soberba, inclusive contra o próprio apóstolo Paulo, questionando a sua autoridade. O amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente. Tinha um irmão na igreja vivendo com a sua madrasta. Tinha gente na igreja frequentando os templos pagãos, se prostituindo. Hoje, é claro, não tem templo pagão, mas tem pagode. Tem balada, tem boate, tem motel, tem sexo antes do casamento, namorado transando com a namorada. O amor não se conduz inconvenientemente. Amar uma pessoa não é tomar antecipadamente aquilo que Deus lhe daria no tempo certo, da maneira certa, com a pessoa certa. O amor se porta de forma conveniente. Se o rapaz te ama, ele vai ser conveniente, moça. Não vá nessa conversa de amor. O amor verdadeiro, ele é conveniente. Ele é paciente. Ele vai esperar. É benigno. É claro, hoje em dia amor tem outra conotação, né? Tem até uma expressão, vamos fazer amor, como se, dizer sexo, né? Como se amor fosse uma coisa que você faz. Amor não é uma coisa que você faz. Amor ou você tem ou você não tem. Ou você o exerce ou você não o exerce. E ele não se demonstra num momento de ato sexual irresponsável. Isso não é amor. O amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não procura os seus interesses. Muita gente lá na igreja queria eu quero o que é meu. Estamos numa sociedade, é meu irmão em Cristo. Nós temos uma sociedade. Vamos acabar a sociedade. Mas eu quero o que é meu. Sim, mas né, às vezes na hora que você busca o que é seu, você vai entrar no que é dos outros. Na hora que você busca os seus interesses, você vai ter que passar por cima dos interesses de alguém. Paulo vai dizer no capítulo 6, era melhor você sofrer o dano, é melhor você sofrer o dano material, do que colocar em risco e em opróbrio público o nome de Jesus Cristo. É melhor sofrer o dano. É só dinheiro. Só dinheiro. O amor não busca os seus interesses. Não se exaspera. É um passo além da impaciência, né? Depois que alguém fica impaciente, ele fica exasperado, fora de controle. Tem gente que desculpa dizendo assim, não, mas é o meu temperamento, eu nasci assim. Conhece gente assim? Eu sou assim. Eu sou assim, Deus me fez assim, eu digo na bucha. Eu sempre achei interessante, nos nossos 35 anos de ministério, né, pastor? Que essas ovelhas que dizem assim, eu gosto de dizer a verdade na cara, nunca gostam quando a gente faz isso com elas. Não. Ela diz assim, eu digo na cara o que eu penso. Agora diga a ela na cara o que é que você pensa dela. Aí é 2 pesos e 2 medidas. Tem gente que tem pavio curto, né? E tem gente que pega na pólvora, direto. Tem nem pavio. E fica se desculpando, dizendo que é o temperamento, é o jeito. Ah, eu sou italiano, né? Eu sou alemão, meu sangue latino. Tem desculpa de todo jeito. Mas a verdade é que o amor não se exaspera. Ou usando as palavras de Paulo em Gálatas, o fruto do amor, o fruto do Espírito é domínio próprio. E não é uma questão de temperamento. A graça de Deus é maior do que qualquer defeito de temperamento. O fruto do Espírito é exatamente para pecadores como vocês e como eu. O amor não se exaspera quando ele tenta resolver as coisas. Tem gente que acha que é assim que se resolve as coisas na igreja, né? Se exasperando. Não, diz o apóstolo Paulo. Não é isso. O amor não é nada disso, o amor não se ressente do mal. O amor não fica ressentido com observação ao seu sermão 35 anos antes, como o reverendo Ezequiel não ficou.
como ele não ficou, não se ressentiu. Mas tem gente que guarda uma mágoa no coração anos inteiros. Ressentimentos no coração. O amor, ele não se ressente. Ele não é do tipo assim, eu perdoo, mas não quero saber. Não está perdoado, mas nunca mais fale comigo. Né? Perdoado, mas eu aqui, ele lá. O amor não se ressente do mal que lhe fazem, porque nessa vida haverá pessoas que nos farão mal. Haverá pessoas que nos farão mal, de propósito ou inconscientemente, sem querer. Mas pessoas farão mal a você. Se você passar essa vida se ressentindo com quem lhe faz mal, você vai ser uma pessoa amargurada. Você vai ser uma pessoa em cujo coração não há espaço para esse amor aqui. O amor não se ressente do mal. Então, o amor não é nada disso. Está vendo que amor aqui não é sentimento? Nada disso aqui é sentimento. Às vezes a gente pensa que amar alguém é se sentir bem com aquela pessoa, é ter química com aquela pessoa, é gostar daquela pessoa. Esse amor bíblico não tem nada a ver com estas coisas, embora estas coisas não precisam ser descartadas. Elas são boas. Você gostar de alguém, sentir prazer em estar com determinadas pessoas, não tem nada errado com isso. Mas amor não é isso. O amor negativamente são atitudes desse tipo aqui que o amor não faz determinadas coisas. Ou seja, você conhece que uma pessoa ama porque ela não faz esse tipo de coisa. Ela não quer fazer esse tipo de coisa. Ela luta para não fazer esse tipo de coisa. Ela não aceita estas coisas. Quando você encontrar uma pessoa assim, você está diante de uma pessoa que ama. Pessoa que é paciente, que é benigna, que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente ou procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Ela não fica feliz, o amor não fica feliz quando a injustiça está sendo feita. Ao contrário, ela se entristece. O verdadeiro amor se entristece com a injustiça. Daqui, eu já aproveito para tentar corrigir uma noção muito comum, hoje em dia, que as pessoas têm, que amar é você fazer vista grossa com os erros de uma pessoa e não entrar em julgamento. Mas o amor, ele não se alegra com a injustiça. Para que você não se alegre com a injustiça, você que ama, você tem que primeiro detectar que uma injustiça foi feita e você tem que reagir não com alegria ou com indiferença, mas com não alegria, com pesar. Porque tem gente que acha que amar é não julgar. Agora interprete isso aqui então. Quem ama não julga. Nada disso. A gente julga e a gente fica triste com o resultado do julgamento. O amor avalia, ele sabe quando a injustiça foi feita e ele se entristece com isso. Ele não se alegra com a injustiça. Ele não vai concordar com a injustiça, porque as pessoas pensam que amar é você ser conivente. Amar é você ver a pessoa errar e você é conivente com a pessoa. Você não vai criticar a pessoa, você não vai corrigir a pessoa, você não vai confrontar a pessoa, mas você vai fazer de conta que está tudo bem, você vai com a pessoa. Isso não é o que está descrito aqui. O amor não se alegra com a injustiça. Não se alegra. Ele confronta. Ele fala. Ele trata. Amar é isso. Porque Deus nos ama, Ele nos corrige, não é? Não está escrito isso? Feliz aquele a quem Deus corrige. Mas, agora o contrário. O amor se regozija com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Quando a verdade está sendo praticada, dita, crida, espalhada, então quem ama se alegra com a verdade sendo levada avante. Eu, às vezes, já tive em várias igrejas, muitas igrejas pregando no Brasil afora, e às vezes fico com dó, reverendo Ezequiel, quando eu vejo um grupo de louvor, né? E o dirigente, assim, querendo fazer com que a igreja se alegre. E ele diz, irmãos, aí só falta plantar bananeira e dar pirueta ao contrário, né? Frente da igreja. Vamos fazer trenzinho de Jesus, vamos movimentar e fazer aquela aeróbica evangélica para fazer o povo se alegrar. Você sabe com que é que realmente o crente em Jesus se alegra? Prega e ensina a verdade para ele. O amor se alegra na verdade. É quando as grandes verdades do Evangelho são trazidas para minha mente. A grandeza de Deus, o seu amor,
a beleza de Cristo, a suficiência da sua obra, ou a misericórdia do seu perdão, a sua graça salvadora que alcança o pior pecador como eu. São quando estas grandes verdades são ensinadas e mantidas diante de nós que o nosso coração de fato se alegra. No meio desse vale de lágrimas em que nós vivemos, em que todas as outras alegrias são passageiras. Hoje à tarde a gente se alegrou muito com o jogo do Brasil, não é verdade? Foi sofrido, mas no final a gente se alegrou, né? A gente se alegrou, estava todo mundo alegre. Quanto tempo vocês acham que essa alegria vai durar no coração de quem não conhece a verdade? Amanhã ele precisa de outro jogo. Daqui a 4 anos ele precisa de outra Copa, precisa de outro título. Vai pulando de alegria em alegria, porque de fato nenhuma delas preenche o seu coração. E a sua vida se torna uma busca por satisfação, alegria, algum motivo para viver. Mas o amor, ele se regozija com a verdade. A verdade aqui é a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, o conhecimento verdadeiro das coisas, a essência do que há, a realidade, o que existe de fato, o que fica para sempre. É isso que alegra o coração da gente. Se alegra com a verdade. Tem mais. Tem que correr aqui. O reverendo Ezequiel disse que até meia-noite. Mas aí eu vou tirar a alegria dos irmãos. Eu tenho certeza disso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que estas frases não precisam de muita explicação. Já está dentro do contexto maior que eu marquei. Então, em resumo. O amor que Paulo coloca aqui em segundo lugar, depois de ter dito que é isso aqui que vai fazer a igreja ser uma igreja espiritual, uma igreja eficaz e que vai fazer com que ela seja de fato igreja. É esse tipo de atitude no meio do povo de Deus. Depois de dizer que o amor é o caminho, final do capítulo 12, 31, não é? Quando ele diz assim, é o caminho sobremodo excelente e excelente acima de todos os outros, ele dá essa descrição aqui. E a gente pergunta, quem é que tem tudo isso? E é aqui que entra a obra do Espírito Santo. Esse amor Deus derrama em nosso coração. E ele é o derramar da vida de Cristo em nosso coração. Nós precisamos, tem gente que diz, nós precisamos de um batismo com o Espírito Santo. Eu digo, nós precisamos de um batismo de amor. Se precisamos de algum batismo, é um batismo de amor na igreja. Para perdão de pecados, reconciliação, verdade, o que é conveniente, a busca do interesse dos outros, enfim, a transformação individual que eu quero na minha vida e que você quer na sua. E que todos nós queremos. E é o que mantém a igreja sendo igreja. Esse amor que Deus derrama em nosso coração, que é a vida de Cristo que nos é transmitida, do Cristo exaltado, que nos é transmitida pela ação do Espírito Santo. Paulo termina, e eu quero terminar também, brevemente, quando ele diz, do verso 8 até o verso 13, que o amor vai permanecer para sempre. Ele começa o verso 8 dizendo, o amor jamais acaba. Ele não está se referindo ao amor como sendo no exercício individual nosso, porque às vezes acaba mesmo, né? A gente sabe que acaba quando a gente faz tudo isso aqui que não é para fazer. Mas ele está dizendo que o amor jamais acaba como sendo o propósito de Deus para a sua igreja. Deus planejou, quis que o amor fosse o estilo de vida dos redimidos. Isso será aqui e na eternidade. Por isso o amor jamais acaba, enquanto que outras coisas são pertencentes apenas a esta vida aqui. Mas o amor jamais passará, ele jamais acaba, porque ele é o propósito de Deus para nós. Em contraste, verso 8 ainda, as profecias desaparecerão um dia. As línguas, elas também cessarão, e a própria ciência também passará. Por quê? Ele dá algumas razões em seguida. Verso 9. Primeiro, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Os dons espirituais e o nosso conhecimento são parciais. Eles pertencem a esse mundo que é passageiro. Nós não conhecemos todas as coisas. Nós não sabemos tudo. Não existe esse profeta que conheça todos os mistérios e toda a ciência, porque Paulo diz que nós conhecemos em parte, nós sabemos em parte, profetizamos em parte. Nós temos que saber que nós não temos todas as respostas do lado de cá da eternidade. Embora a Bíblia seja suficiente, ela não é exaustiva. Deus não revelou muita coisa. Por isso a regra de ouro é você calar onde a Bíblia cala.
onde a Bíblia cala, você cala também, que o que passa disso é especulação. Tem certas coisas que nós não sabemos. Conhecemos em parte, profetizamos em parte, ministramos em parte, escrevemos em parte, pregamos em parte, ou seja, conhecimento não é total e absoluto. Em outras palavras, Paulo está quase que dizendo assim, por isso tem um pouquinho de humildade, porque ninguém tem todo o conhecimento. Por isso que é preciso o amor, porque o amor ouve, o amor escuta, o amor é paciente, o amor vai ouvir o outro lado. Porque ninguém tem todo o conhecimento, ninguém, é sempre parcial. Por isso nós também precisamos uns dos outros, para nos complementar com aquilo que os outros sabem e com aquilo que os outros descobriram. Por isso que é um suicídio intelectual desprezar 2000 anos de história da igreja, de teologia, de livros escritos, de pesquisa que foi feita. Tem gente que diz assim, tudo que eu preciso é a Bíblia, não quero saber de mais ninguém. Sim, tudo que você precisa é a Bíblia, só que a Bíblia é um livro que foi escrito há 2000 anos. E há 2000 anos os seus irmãos em Cristo vêm tentando interpretar esse livro. É interessante que você disse que você quer ouvir o que o Espírito Santo vai lhe dizer hoje e você despreza o que o Espírito Santo disse a seus irmãos em 2000 anos de história. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Precisamos dos que vieram antes de nós. Precisamos uns dos outros. Isso deve nos colocar no nosso lugar. Às vezes a gente pensa que a gente é... Tem gente que pensa assim, eu sou a última geração, né? Estou vivendo assim a geração top. Nos meus estudos, às vezes, tendo que confrontar algumas heresias que surgem na vida moderna, eu começo a estudar uma heresia e disse, mas eu estou tendo uma sensação de déjà vu. Eu já vi, alguém já disse essa besteira algum tempo atrás. Vou no livro de história e descubro que Sociniano, no século XVI, já tinha dito que Deus não conhece o futuro. E quando aparece um pastor brasileiro agora dizendo Deus não conhece o futuro, então todo mundo dizendo, uma nova doutrina, que nada. Há 3 séculos, Sociniano, os dois Socinianos disseram que Deus não pode conhecer o futuro. Se Deus conhece o futuro, então eu não sou livre. Porque se Deus sabe que eu vou escolher um picolé de chocolate e não de baunilha daqui a 10 minutos, então essa decisão já está fixa na história. Deus não pode conhecer o futuro. Sociniano disse isso há 2 séculos atrás e aparece gente hoje pregando isso como se fosse teologia do progresso, teologia relacional, como se fosse uma coisa nova. É heresia sociniana. Conhecemos em parte. Um dia tudo isso, Paulo diz. E é a segunda razão, né? Porque ele diz que tudo isso vai passar. Primeiro, porque tudo é parcial. E segundo, porque virá um dia o perfeito, verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E agora nós estamos diante do versículo mais complicado do capítulo 13, porque muita gente pergunta o que perfeito é esse, que quando ele chegar, colocará um término a esse nosso conhecimento parcial, estas manifestações parciais. Tem 3 opiniões. Primeiro aqui, o perfeito aqui é o próprio amor. Paulo estaria dizendo, quando vocês passarem a amar como igreja, então os dons espirituais, eles não precisarão mais. Os dons espirituais são para a infância da igreja, mas quando a igreja amadurecer em amor, então você não vai precisar dos dons espirituais. Pode até ser que Paulo quis dizer isso, mas se ele disse isso, ele falhou lamentavelmente. Porque em 2000 anos de história, a gente não vê que a igreja as igrejas conseguiram viver esse amor nessa plenitude. É só estudar a história da igreja. Já no período apostólico, pouco depois, a igreja começa a ter problemas, brigas, facções, dissensões. Chega no século II, a coisa fica pior ainda. Parece que longe de amadurecer, a igreja entrou por um caminho de infantilidade. Se houve algum amadurecimento, podemos apontar a reforma do século XVI. 16 séculos depois de Paulo ter dito isso. Então ele não pode estar se referindo ao amor aqui. Alguns dizem que o amor aqui é o cânon, a Bíblia. Que quando a Bíblia estivesse completa, nós não precisaríamos mais dos dons espirituais. Agora, sinceramente, se eu fosse um corinto, eu falei um corinto, não um corintiano, por favor, não, que eu não sou corintiano. Então, se eu fosse um corinto, tivesse na igreja de... Essa foi horrível, né? Desculpa. Se eu fosse um corinto, tivesse lá na igreja... Quando chegasse essa carta de Paulo e ela fosse lida no culto, eu jamais entenderia que, por perfeito, Paulo estava se referindo ao livro de Apocalipse, que seria escrito pelo apóstolo João mais ou menos nos anos 80. Que seria o último livro do cânon. Como é que eu saberia isso?
Não tem a menor ideia. E um princípio básico de interpretação bíblica é: coloque-se no lugar da primeira audiência a quem essa carta foi destinada. Como é que eles entenderiam isso? Porque Paulo escreveu para ser compreendido. Claro, ele queria que as pessoas entendessem o que ele escreveu. Os crentes de Corinto entenderiam que o perfeito aqui seria o fechamento do cânon, que se daria no ano 80 com o livro de Apocalipse e depois com o reconhecimento dos concílios no século IV. Acho muito difícil. Terceira opção, que eu acho que é a correta. O perfeito aqui é a vinda do Senhor Jesus. Embora no grego esteja no neutro, né? Alguns reclamam dizendo, mas por que ele não falou no masculino, o perfeito no masculino, mas está no neutro no grego? Porque ele não está falando da pessoa de Jesus, mas do evento, a perfeição que será trazida por Cristo. Quando então o Senhor Jesus vier, então o que é em parte será aniquilado. A história desse mundo, como nós a conhecemos, chegará ao fim. Os dons, conhecimento, todas estas coisas cessarão. Eu gosto de comparar isso à construção de um edifício. Quando a gente está construindo um edifício, aliás, quando eles estão construindo um edifício, eles colocam aqueles andaimes ao redor. Não é isso? E os pedreiros trabalham naqueles andaimes, tem que ter até equipamento de segurança, capacete e tudo, e vão construindo o edifício com os andaimes. Quando o edifício está pronto, os andaimes são tirados, ninguém precisa de andaime mais. Os dons espirituais são os andaimes que Deus usa na construção da sua igreja no presente século. Os dons espirituais, o conhecimento, a teologia, tudo mais que Paulo falou aqui comparou com amor. Todas estas coisas serão dispensadas quando o edifício estiver pronto. Quando o Senhor Jesus vier em glória, a sua igreja será glorificada e aquilo que é em parte então cessará. E Paulo usa duas ilustrações. Primeira do menino, quando ele diz no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A igreja do lado de cá é como um menino que conhece em parte e se preocupa com coisas bastante infantis. Mas na vinda do Senhor Jesus, a igreja chegará à sua maturação completa. E coisas que ocuparam o nosso raciocínio, coisas que foram motivo de briga e discussão nossa aqui, coisas que a gente passou séculos discutindo, os teólogos discutindo para saber o que é, tudo isso deixa de ser. Nada disso mais tem razão de existir. Porque a igreja agora virou homem. Ela emancipou-se das coisas de menino, do mundo, do século presente. Ela entra na glória. Ela não mais vai pensar como um menino pensa. Segunda comparação é seu reflexo no espelho. Verso 12. Agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que às vezes não nos deixa perceber a força da comparação é que nós esquecemos que na época de Paulo não tinha espelho. Espelho é uma invenção relativamente moderna. Espelho na época de Paulo era uma superfície de bronze polida. Como um carro que você tira zero e você olha no capô do carro. Não tem nem um arranhão ainda até seu filho descobrir que você está com... Ou o gato, né, da sua casa descobrir que você está com um carro novo. Você olha no capô do carro, você vê sua face ali, mas você não vê perfeita, não é isso? Você não vê perfeita. Um prato de bronze. Era isso o espelho na época de Paulo. Agora faz sentido quando ele diz, eu vejo um espelho obscuramente, porque o espelho na época de Paulo, ele não refletia como hoje o espelho moderno, reflete perfeitamente. Vejo um espelho obscuramente, então verei face a face. A comparação é clara e o ponto é evidente. Agora, nós vemos as coisas de Deus como que por um reflexo, não muito nítido nem muito claro, por mais clara que a sua revelação seja. Por mais conspícua que a Bíblia seja, nós não conseguimos ver com toda clareza as coisas de Deus, a sua face, a face de Jesus Cristo, o conhecimento das coisas espirituais. Nos é dado conhecer o que é suficiente para viver nesse mundo, temer a Deus e agradá-lo e viver para a sua glória, em amor com os irmãos. Mas ainda assim é como se estivéssemos olhando a realidade por um espelho. Irmãos, tem tanta coisa que a gente não sabe. Mas quando ele vier, então veremos olho no olho, como quem olha olho no olho. Veremos claramente, sem mais distorção alguma, numa face polida. Nós conheceremos como somos conhecidos. O conhecimento será completo.
então todas estas coisas serão consideradas secundárias. Por que Paulo está fazendo esse tipo de comparação? É como se ele dissesse o seguinte: meus irmãos, vocês querem ser igreja. E a pergunta é: o que é o mais importante na vida da igreja? O que é que deve ser o nosso foco? O que é que a gente deve buscar da parte de Deus? Dons espirituais são importantes, mas eles não são a coisa mais importante, porque eles ministram um conhecimento parcial e eles são para o lado de cá da eternidade. Todo conhecimento, toda ciência, também essas coisas são importantes, mas elas não são o essencial que vai manter a igreja andando. Você ter fé para mover os montes, você dá o seu corpo para ser queimado, vender tudo que você tem para dar aos pobres, isso é louvável e tem lugar para isso, pode ser feito isso, se Deus permitir que seja feito. Paulo não está excluindo essas coisas, mas está apenas chamando a igreja para dizer que ainda que estas coisas existam, ainda assim elas empalidecem em importância diante da centralidade do amor, até porque o amor seria a solução para o problema de vocês. O amor não se exaspera, o amor não é impaciente, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não busca os seus interesses, o amor não se regozija com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E além disso, Paulo continuaria dizendo, o amor jamais acaba, irmãos. Os dons vão passar, a profecia vai passar, a ciência vai passar. E não só isso, ele diz, terminando, no verso 13. Agora permanecem a fé e a esperança e o amor, esses três, porém o maior desses é o amor. Por que o amor é maior do que a esperança e a fé? Esperança é a certeza de coisas que você não vê. E, aliás, a fé é a certeza de coisas que você não vê. E a esperança é a expectativa de que essas coisas se tornem reais. Quando Cristo vier, você não vai precisar nem de fé, porque você vai ver aquilo que é invisível, e nem de esperança, porque aquilo que você esperava chegou. Mas o amor vai continuar existindo a eternidade afora depois da vinda de Cristo. Por isso que ele é o maior de todos. Por isso que é o caminho sobremodo excelente. Por isso que sem ele, tudo mais que a igreja tem é irrelevante. Ou para nada serve. Eu concluo então agora com a seguinte aplicação. Eu espero que o efeito do que eu tenho falado essa noite aqui, na verdade, o efeito da palavra exposta, tenha sido você se examinar diante de Deus. E perguntar de fato se você é uma pessoa que ama nos termos que está descrito aqui. Se você tem entendido que o mais importante na vida da igreja é isso. Talvez você tenha passado sua vida buscando manifestações extraordinárias. Eu conheço irmãos queridos em Cristo que consideram que o mais importante são as manifestações sobrenaturais. Sinais, prodígios, língua, visão, sonho, revelação. Eu espero que nessa noite tenha ficado claro para você que isso não é o foco da sua vida. Deus pode fazer algum tipo dessas coisas hoje, se Ele quiser. Claro que pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas o que é que Ele nos diz na sua palavra que deve ser o foco? Aquilo que você deve buscar e perseguir sua vida? De fato, o fruto do Espírito que é o amor. Então, talvez você deva reorientar a sua vida, talvez você tenha passado sua vida procurando uma coisa que em si não está errada, mas que não é o centro daquilo que Deus deseja. Porque você pode ter tudo isso e não ter amor, e isso nada vale. Ele diz isso nos 3 primeiros versículos. Então, minha primeira palavra é para os irmãos de tradição pentecostal, neopentecostal, movimento carismático, renovação, e às vezes na própria igreja histórica, tradicional, vem isso de que, se não tiver isso, essa é a coisa mais importante. Não estou diminuindo a importância destas coisas, estou dizendo que elas empalidecem, elas somem quase diante da importância do amor. Talvez você venha buscando essas coisas a sua vida toda e hoje à noite eu espero que você entenda que o que Deus na verdade quer que você ame sua esposa, seu marido, seu filho, seus irmãos da igreja, seu vizinho, seu colega de trabalho, seus colegas na escola, na universidade. Você ama as pessoas na igreja, você se dê por elas, que você tome essas atitudes, que você pare com a injustiça, com a inconveniência, com o egoísmo, com o ufanismo, com a arrogância. É isso que Deus quer da sua vida, que você reflita o caráter de Cristo. Segunda aplicação é para pessoas aqui que acham que o conhecimento e a doutrina e conhecer os mistérios de Deus são a coisa mais importante. Eu talvez seria classificado como uma dessas, porque eu dediquei minha vida toda a estudar. Aqui no exterior, li muitos livros de teologia, fiz cursos, fui para escolas consideradas das melhores dentro do campo evangélico.
Mas ainda que eu fosse um teólogo que conhecesse profundamente toda a teologia, todos os detalhes dos debates e das polêmicas que ocupam as mentes mais brilhantes da história da igreja por 2000 anos. Se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Talvez você, como presbiteriano, né, considere que a ortodoxia, a sã doutrina, o calvinismo, a teologia reformada, é isso que vai levar a igreja avante. De fato, é muito importante. Mas você pode ser um reformado seco como um pedaço de pau. Árido como um deserto. Como eu disse, eu não estou diminuindo a importância destas coisas. Nós precisamos delas. Precisamos da sã doutrina. Mas o saber ensoberbece e o amor edifica. Nós queremos as duas coisas. Talvez você seja uma pessoa desses movimentos neopentecostais que dizem que tem fé para remover montanha. Temos encontrado tantos que acreditam e são levados por esses pseudo-apóstolos e tantas outras pessoas que prometem aquilo que Deus nunca prometeu e são incapazes de cumprir estas promessas. Quer dizer que mesmo que você fosse capaz de remover um monte com a fé, o amor é ainda mais importante. Eu não sei o que é que você considera como mais importante na vida cristã. Alguns talvez vão dizer ação social, temos que amar o próximo. Como é que vamos falar de Deus e as pessoas estão morrendo de fome? Paulo diz ainda que você venda tudo que você tem e dê aos pobres, se você não tiver amor, isso não vale nada. Tem gente que vê missão integral, evangelho social, a ação entre os necessitados, ir para a favela, sopão, cuidar dos pobres e necessitados. Deveria ser isso que a igreja está fazendo. Não estou dizendo que a igreja não deveria estar fazendo. Eu estou dizendo que uma igreja pode estar fazendo isso e não ter amor. Nós queremos as duas coisas. Que a igreja faça isso e que faça porque ama. E faça porque ama. Onde está você em tudo isso? Onde estamos nós em tudo isso? Talvez hoje à noite seja a noite em que você tenha que dizer diante de Deus, meu Deus, talvez eu tenha estado errado, errada durante a minha vida e eu não me atentei que o tempo todo o caminho excelente que o Senhor queria de mim está aqui à minha porta e é tão simples, eu não preciso ser um super pregador com dons espirituais extraordinários, o Senhor só quer que eu ame meu marido, que eu ame minha esposa, meus filhos, meus pais, meu vizinho, meus colegas do trabalho, os companheiros na igreja, as pessoas que o Senhor colocar na minha vida, o Senhor quer que eu simplesmente seja como o Senhor Jesus. É só isso, é esse o caminho sobremodo excelente. Queira Deus aplicar a sua palavra ao seu coração e o meu. Quem é suficiente para essas coisas? Não eu e nem você. É Deus quem derrama este amor nos nossos corações. E eu tenho certeza que se tem uma coisa que Deus está disposto a fazer, pode ser que Ele não esteja muito disposto a lhe dar fé para você transportar um monte. Mas se você pedir que Ele lhe dê amor, para você perdoar aquela pessoa na igreja que lhe fez mal, Ele vai fazer isso. Não que um é mais fácil do que o outro. Eu acho que é mais difícil perdoar do que mover uma montanha pela fé. Não é uma questão do que é mais fácil ou mais difícil, mas é uma questão do que é mais prioritário e mais importante para a vida. Mais importante que você mover uma montanha pela fé é você perdoar aquela pessoa contra quem você está magoado há tantos anos. Amém? Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações nessa noite, que a exposição dela sonde os nossos corações. Obrigado por essa igreja querida. Derrama o Teu amor em nossos corações, que a vida do Cristo exaltado seja derramada abundantemente sobre nós, ó Deus, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Pela bênção e pela ministração da sua palavra nessa noite. É um privilégio recebermos vários pastores aqui conosco. Eu queria pedir a todos os pastores presentes para se colocarem em pé, para que a igreja possa conhecê-los. Isso. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida desses irmãos. E a todos que aqui estão, o nosso abraço
e que Deus continue desafiando as nossas vidas todo o tempo, mais especificamente nesse final de semana. Amanhã, pastor Augusto vai estar conosco, à noite também. Então você é convidado a convidar outros para que o Espírito de Deus esteja falando aos seus corações. Nós tivemos, irmãos, 48 conexões. Araraquara, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Salvador, Uberlândia, Campina Grande, Rio de Janeiro, Bauru, São Paulo e Santo Anastácio. 48 conexões. Louvamos a Deus pela vida de todos estes que estiveram conectados conosco durante esse tempo. Eu vou convidar o pastor Valdivino para vir aqui à frente, pastor, para que o irmão fizesse a última oração, impetrasse a bênção sobre a igreja e que o pastor estivesse orando pelo Weber e a sua família, o presbítero Weber, porque o pai dele foi atropelado hoje à tarde, foi fazer uma cirurgia e morreu durante a cirurgia. Então, queria que o pastor orasse pelo presbítero Weber e agradecesse a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nesse tempo para ouvirmos o que Deus está falando aos nossos corações. Vamos colocar em pé mais uma vez. Louvamos o teu nome, Senhor, com gratidão por este tempo na tua presença, de aprendizado, de louvor, de adoração, e na certeza absoluta de que o Senhor é o Senhor da igreja e que cuida de nós e nos dirige na face do amor desta graça maravilhosa. Especialmente, Senhor, queremos interceder pela vida do Weber e todos os seus queridos nesse momento difícil, de luto, de dificuldades. Nós clamamos este amor, que ele realmente esteja presente na vida de toda a sua família e todos os seus queridos, dando-lhe forças, disposição, luta e compreensão. E, acima de tudo, uma confiança absoluta de que o Senhor sabe e conduz todas as coisas. Graças te damos pela vida desta igreja, pela vida das pessoas que participam, por esta programação de aniversário, e ainda amanhã, quando estaremos diante do Senhor, para ouvirmos a tua voz. Que o Senhor esteja preparando todos os nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós, sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós temos apenas 2 títulos de livros do Reverendo Augusto. E nós não temos muitos volumes. O Ateísmo Cristão e o Culto Segundo Deus. Então, se você está lá na frente, se você quiser levar e já aproveitar para lhe dar uma rubricada, então aproveite, faça isso. E se você quiser também depois ouvir novamente a mensagem, ela está no site da igreja. Você pode acessar e ouvir novamente. Então que você desfrute desse tempo especial. Também nós queremos dizer aos adolescentes, jovens e adolescentes, encontro sábado que vem, dia 5 de julho, na Igreja Presbiteriana Novo Horizonte. Então vai ter encontro lá, o Congresso de Adolescentes e Líderes, pelo pastor Jader Borges. Jadinho, nosso lá do Recife. A inscrição, procurem a Manuela e o Kevin, após o culto. Deus abençoe, dê um forte abraço aí, irmãos, um no outro,
E amanhã nós estaremos aqui às 9 da manhã, se Deus quiser. Amém.